mergulhando na psique de Lucy Kushinada, sob a ótica do trauma complexo e da psicologia existencial. A criança que nunca teve infância. Antes de ser Lucy, ela não teve nome escolhido por ninguém que a amasse. Foi criada dentro de uma sala secreta, isolada do mundo, transformada em experimento antes de ser reconhecida como pessoa. Sua infância não teve brincadeiras. Ela teve treinamento. Não teve colo e não teve nenhum abraço, mas sim cabos conectados à sua espinha, cadeiras de experimento, mergulhos intensos. O psiquiatra Bessel van der Kolk dedicou décadas a estudar o que acontece no cérebro e no corpo de uma criança submetida a esse tipo de ambiente. E, segundo ele, quando o perigo vem justamente das pessoas que deveriam fornecer proteção, o sistema nervoso aprende que o mundo inteiro é uma ameaça em potencial, que não existe um porto seguro para se desenvolver. Existe apenas uma sobrevivência. E esse tipo de formação deixa marcas que não aparecem em uma ressonância, mas aparecem em cada decisão futura. Lucy cresceu sem apego seguro, sem adulto de referência, sem ninguém que a olhasse como uma criança e não como um ativo corporativo. E é justamente essa ausência que vai desenhar anos depois a mulher que ela se tornaria. Bessel van der Kolk explora com profundidade científica como o trauma do desenvolvimento reorganiza literalmente a arquitetura do cérebro. Em seu livro, O Corpo Guarda as Marcas, o que leva a gente para um segundo bloco na análise. Os mergulhos que custam pedaços da alma. Lucy nasceu para ser a melhor hacker que uma corporação poderia produzir. Isso significava mergulhar, entrar em sistemas através de sua própria mente, deixando o corpo para trás enquanto a consciência viaja por redes hostis. Cada mergulho era um risco real. Colegas dela, criança, que estiavam, que se recusavam a arriscar a mente uma missão perigosa demais, por medo de serem infectados ou de morrerem, eram descartados sem cerimônia, baleados no momento em que tentassem fugir, em que desrespeitassem, em que deixassem de ser o que foram criados para ser. Não uma criança, não uma pessoa, uma máquina infalível de hacking, uma máquina de mergulho. Ela viu as pessoas ao seu lado desaparecerem por dizerem não. Aprendeu cedo demais que obedecer era a única forma de continuar existindo. E essa é a definição prática do que a psiquiatra Judith Herman chama de trauma complexo, uma exposição repetida e prolongada a situações de submissão forçada, onde a pessoa não tem para onde fugir e não tem a quem recorrer. Herman descreve que esse tipo de vivência produz hipervigilância constante, uma sensação de perigo que pode voltar a qualquer momento, mesmo quando, tecnicamente, a pessoa já está livre. O corpo de Lucy aprendeu a nunca relaxar completamente, e isso explica muito do que vemos mais adiante, sobre como ela se relaciona, ou tenta se relacionar com quem se aproxima dela. Os momentos em que Lucy sente extremo desconforto em sair de Night City com David para ver as estrelas é simplesmente um medo de ser encontrada de novo, mesmo que ela tenha fugido daquele lugar há muitos anos, porque Night City não é apenas uma cidade para ela. Night City não é apenas um local de trabalho. Night City não é apenas o lar das gangues, mas Night City é também para ela um refúgio, um lugar que ela pode se esconder, se camuflar, ficar invisível diante da multidão, pelo menos até ela conseguir fugir para a lua, o que leva a gente para um terceiro bloco da análise, a gangue como família substituta. Depois de escapar daquele laboratório, Lucy encontrou na gangue de Maine o que nunca teve, um grupo que a aceitava sem exigir que ela fosse perfeita o tempo todo. O psicólogo John Bowlby descreveu como, na ausência de uma figura de apego seguro na infância, o ser humano continua buscando, por toda a vida, algo que substitua aquele vínculo que nunca existiu. E a gangue funcionou, pelo menos por um tempo, como essa base segura improvisada. Não era perfeita, era um grupo de sobreviventes tentando dar sentido a uma cidade. Cidade essa que não perdoa a fraqueza, mas ali a Lucy pode, pela primeira vez, escolher com quem ficar. E isso, para alguém que cresceu sendo escolhida pelos outros como ferramenta, é quase revolucionário. É algo novo, uma sensação nova, algo desconhecido. Talvez o que ela sempre buscou, talvez o que fez ela se apaixonar por aquela vida, talvez o que deu para ela um sentido de vida, ou pelo menos o que diminuiu o peso de um trabalho pesado, para que ela pudesse realizar o sonho de fugir pro mais longe possível. O que nos leva para um quarto bloco na análise. David Martini
Martinez, o peso de ser o sentido de alguém. Quando David Martinez entra na vida de Lucy, algo nela muda de direção. Pela primeira vez, ela não está apenas sobrevivendo ao lado de alguém, ela na verdade está se permitindo sentir. Mas o amor que nasce entre os dois carrega uma complexidade que vai muito além do romance. A Lucy vai se tornando aos poucos o centro de gravidade emocional de David, o motivo pelo qual ele segue lutando. Isso é algo bonito, mas também ao mesmo tempo extremamente pesado. Isso é extremamente perigoso pro lado de David e deixa a relação extremamente pesada pro lado de Lucy. O psicanalista Erich Fromm alertava que existe uma diferença enorme entre amar alguém a partir de uma identidade inteira e amar alguém a partir de uma carência, de um vazio que precisa urgentemente ser preenchido. Para Fromm, o amor maduro nasce de duas pessoas completas se encontrando, não de duas feridas tentando se curar uma na outra. Mas Lucy, lá no fundo, sabe que se tornar o sentido da vida de outra pessoa é uma responsabilidade que ninguém deveria carregar sozinho. Ela mesma nunca teve alguém assim para segurar a sua própria dor, e ainda assim, ela se torna esse pilar de David, mesmo sabendo o peso que isso significa, mesmo sabendo o risco de um dia não conseguir sustentar esse papel. Era algo pesado demais para alguém que nunca conseguiu aprender a ser forte, pelo menos não daquela maneira. O que leva a gente pro quinto bloco, a lua como metáfora. O sonho de Lucy sempre foi muito simples de descrever e quase impossível de realizar. Ir para a lua, sair de Night City, sair daquele corpo mortificado à força, sair de tudo que a fez ser quem ela é. À primeira vista, parece um desejo de fuga, e em partes isso é verdade, mas existe também algo muito mais profundo acontecendo ali. O psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu a situações de limite extremos e depois desenvolveu a logoterapia, defendia que o ser humano consegue atravessar qualquer sofrimento quando encontra um sentido que dê direção a essa dor. Para Frankl, não é a ausência de sofrimento que salva alguém, mas sim é a presença de um propósito maior do que aquele sofrimento. A lua, para Lucy, não é apenas um lugar distante e bonito, é um símbolo concreto de que existe uma vida possível além do que ela viveu. E para Lucy, correr atrás desse sonho é a forma que ela encontrou de dar sentido a cada mergulho perigoso, a cada perda, a cada cicatriz. Enquanto a lua existir no horizonte, existe um porquê. E como dizia Franklin, quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer coisa. Viktor Frankl desenvolveu essa ideia central de encontrar sentido mesmo diante do sofrimento externo em seu livro, Em Busca de Sentido. E dito isso, vamos passar para um próximo bloco na análise, o sacrifício e o luto antecipado. Conforme a história avança, Lucy precisa escolher repetidamente entre o sonho da lua e a vida ao lado de David. E ela escolhe ficar, escolhe adiar o próprio propósito para estar presente em um relacionamento que ela sabe, desde o início, ser instável e perigoso. Essa é talvez a decisão mais humana de toda a sua história e toda a trajetória da personagem. Quando David finalmente enfrenta seu destino, Lucy vive algo que a psicologia chama de luto antecipado, aquela dor que começa antes da perda consumar, porque em algum nível ela já sabia que aquele desfecho era possível. Sobreviventes de trauma complexo frequentemente carregam também o que se chama de culpa do sobrevivente, a sensação irracional, mas avassaladora, de que deveriam ter feito mais, ou de que não mereciam continuar existindo enquanto o outro não conseguiu. E ainda assim, mesmo destruída por dentro, Lucy decide seguir para a lua, não porque esqueceu David, mas porque agora carregar o sonho dos dois é a única forma que ela encontra de dar sentido a uma perda dessa magnitude. Ela não vai para a lua fugindo de David, ela vai para a lua levando David com ela, buscando encontrar ele, chegando naquele lugar, aquele mesmo lugar que o próprio David disse que levaria ela, e ela encontra ele, não porque ele está lá, mas porque é o que ela gostaria. E na minha opinião, essa é a parte mais triste da história, a cena que mais fisga a gente que tá assistindo. Mas agora eu quero te trazer para outro lado da análise, o que Lucy nos ensina. A história de Lucy Kushnada não é sobre um mundo de cyberpunk distante e futurista, é sobre algo muito mais próximo da nossa realidade, e eu espero que isso tenha ficado meio óbvio nesse vídeo. Quantos de nós já nos tornamos o pilar emocional de alguém, sem que ninguém perguntasse se aguentaríamos aquele peso? Quantos de nós carregamos feridas de infância que moldam até hoje a forma como amamos e a quem permitimos chegar perto? E dito isso, eu quero te fazer uma pergunta: qual é a sua lua? Aquele sonho, aquele propósito que você segura com força, mesmo quando
tudo ao redor parece impossível de atravessar. Talvez a pergunta que a história de Lucy deixa não seja se vale a pena sonhar mesmo depois da dor, mas sim o que você está disposto ou disposta a carregar junto com você até chegar lá. Esse foi o 18º vídeo aqui do meu canal. Se esse vídeo foi de grande valia pra ti, eu peço que por favor compartilhe, republique, mande pra algum amigo ou avalie positivamente o vídeo. Comente alguma coisa, isso tudo me ajuda demais. Eu conto contigo pra me apoiar em todos os meus canais de transmissão, e todos eles você pode encontrar no link da bio. Eu estou só começando, e esse é literalmente apenas o começo. Então, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Esse é o meu propósito, essa é a minha lua, ou pelo menos faz parte dela. Então, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado para quem me ajuda a chegar mais perto da minha lua todos os dias. E muito obrigado por você ser quem você é, por você ser forte e lutar todos os dias para chegar na sua lua também.